O poder da fé. Palestra de Neville Goddard realizada em 13 de fevereiro de 1964. O assunto desta noite é o poder da fé. O termo hebraico mais importante para a palavra fé é amém, que significa firmeza, estabilidade, mas seu significado preciso é confiar em Deus, manter Deus confiável. E esta noite espero poder compartilhar com vocês o que descobri sobre esse fabuloso poder que é a fé. Primeiro, vamos definir a fé como definida para nós no livro de Hebreus. Este autor desconhecido, alguns afirmam que Paulo escreveu, mas a maioria dos estudiosos não está convencida, eles acham que não é exatamente a terminologia dele, a menos que ele tenha mudado radicalmente quando escreveu este livro, então é um autor desconhecido, um dos livros mais profundos da Bíblia. No capítulo 11 é declarado: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção das coisas que não se veem. Por ela, os homens antigos recebiam a aprovação divina. Entendemos que pela fé o mundo foi criado pela palavra de Deus, de modo que as coisas visíveis foram feitas das coisas que não aparecem. Versículos 1 a 3. Então vem a Assembleia de Testemunhas. Ele primeiro reúne 7, começando com Abel, e então ele resume este testemunho composto, e então ele menciona outros 11. Em seguida, ele resume novamente. Mas aqui nesta declaração falando agora de Deus, pois quando falamos de fé é simplesmente para manter Deus confiável, Deus se torna o objeto da fé de alguém. Então aqui, sem fé é impossível agradá-lo. Quem quiser se aproximar de Deus deve acreditar que Ele existe, e recompensa aqueles que o buscam. Agora, a melhor maneira de entender isso é através de uma pequena história. Um ministro estava visitando uma casa para fazer os preparativos para o funeral de um homem idoso. Embora ele não fosse um cristão professo, ele era muito considerado em sua comunidade. Sua viúva, tentando persuadir o clérigo da bondade de seu marido, disse-lhe: Henry era um crente. Ele acreditava que Deus existe. Ele era um crente, ele acreditava que existe um Deus. Agora ela mesma nunca aceitaria essa definição de fé se fosse aplicada por Henry a ela. Suponha, por exemplo, durante a vida de casada, ela perguntaria a Henry: Henry, você acredita em mim? E suponha que ele respondesse: Sim, Maria, eu acredito que você existe. Ela ficaria satisfeita com isso? Portanto, é mais do que acreditar que Deus existe. Ouça a frase com atenção. As pessoas leem apenas uma pequena parte dele e cortam a parte importante desse versículo. Este é o capítulo 11, versículo 6 de Hebreus. Você não apenas deve acreditar que Deus existe, mas que Ele recompensa aqueles que o buscam. A existência em si não é suficiente, deve haver uma atividade. Como eu poderia saber? Eu acredito que isso, uma mesa, por exemplo, existe, mas dela não espero nada mais do que segurar papel e lápis e qualquer coisa que eu deva colocar nela. Não é isso que eu espero de Deus. Portanto, acredito que Deus existe, mas também devo acreditar que Ele me recompensa se eu o buscar. Então Deus age, devo reagir. Deus fala e devo dizer amém a isso. Bem, esta noite eu quero algo para mim ou para um amigo. Como eu faria para buscar a Deus, fazer Deus agir e eu reagir? Penso no meu amigo e vejo no rosto dele uma expressão que sugere que ele tem o que eu quero que ele tenha. Eu vejo isso bem no rosto dele. Eu ouço como se falássemos um com o outro, e ele ou ela, eles estão me dizendo o que eu quero ouvir. Você pode dizer: Bem, isso não é Deus agindo, é Neville agindo. Eu digo a você: Eu estou fazendo isso, e você dirá: Sim, eu sei que você estava fazendo isso. Eu digo: Não, eu estou fazendo isso. Qual é o nome dele? Eu sou. Ele tem outro nome? Oh, muitos nomes. Seu nome é Pai. Chame-o de Senhor, chame-o de Deus,
chame-o de todos os nomes, mas o nome que ele revelou ao homem que deve ser um nome para sempre por todas as gerações, é Eu Sou. Êxodo 3, 14. Assim, estou trazendo à mente o rosto de um amigo, e coloco nesse rosto uma expressão que indica a realização do meu desejo por ele. E assim Deus está agindo. Não estou separando Deus de mim mesmo, pois seu nome é Eu Sou. E então eu trago isso. Vou reagir agora? Devo agora reagir à ação de Deus. Deus agiu, eu conheço bem a ação, mas é Deus que está agindo. Pois Deus só age e está em todos os seres e homens existentes. Então ele habita em mim como minha própria e maravilhosa imaginação humana. Eu sei o que imaginei, bem, isso é Deus. Acreditar em Deus é uma coisa, mas acreditar que ele me recompensa se eu o buscar é outra coisa, e é aí que os homens param, como Henry parou. Pois Henry era um bom homem, Henry acreditava que existe um Deus e ela pensou que isso acalmaria o ministro, e talvez tenha acalmado. Pois você poderia obter de algum comunista esta noite sua crença, sua confissão de fé. E ele disse: Eu creio que existe um Deus. Se você quer que todas as pessoas acreditem em Deus, você pode ficar satisfeito. Isso não é bom o suficiente. Não devo apenas acreditar que existe um Deus, devo acreditar que ele me recompensa se eu o procurar, e depois colocá-lo à prova. Agora, peço a todos aqui que o coloquem à prova. Eu o coloquei à prova, eu o coloco à prova diariamente. Ele não falha. Se parece longo para mim, sei que não é muito para o que pedi. Naquele momento aquele foi o começo de uma ação, e a ação se cumprirá em seu próprio tempo. Sou chamado a ser paciente, fiel e simplesmente aguardar a produção de Deus. Ele vai produzir. Tudo o que me pedem para fazer é simplesmente deixar Deus agir. Bem, Deus agiu. Sento-me aqui esta noite pela próxima meia hora, 3/4 de hora. Vou sentar-me no silêncio e trazer à minha mente algum amigo que está aqui, e ter uma conversa simples com ele. Deus agiu. Então, quando me levantei dali, reagi com confiança, com fé absoluta. O oposto da fé é a preocupação. Vou me preocupar com os resultados? Vou me perguntar como isso vai acontecer? Bem, então eu estou preocupado. Agora ouça estas palavras do capítulo 4, versículo 6 de Filipenses. Não tenham ansiedade alguma. As palavras são: não vos preocupeis com coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, fazei conhecer os vossos pedidos a Deus, ou, fazei conhecer todos os vossos pedidos a Deus. Não tenha ansiedade por nada. Então você pergunta algo, você diz: Olha, o médico disse isso e aquilo. Bem, eu não me importo com o que o médico disse. Veja, o chefe disse isso e aquilo. Eu não me importo com o que ele disse. Foi-me dito. Não se preocupe com nada, mas em tudo, pela oração e súplica com ação de graças, deixe todos os seus pedidos serem conhecidos por Deus. Então você senta quieto, e agora você vai ter comunhão com Deus. Esperar que Deus lhe diga algo? Você não sabe quem é Deus? Como devo esperar que Deus me diga algo? Deus está falando comigo toda vez que uso minha imaginação, pois Deus é toda imaginação e habita em mim como minha imaginação. Então eu penso em um amigo. Enquanto o conjuro diante dos olhos da minha mente, represento ele para mim mesmo como desejo vê-lo. Essa é a ação de Deus. Agora devo reagir. Eu vim a ele, e Deus agora me recompensaria se eu o procurasse. Bem, eu o procurei e encontrei exatamente o que ele vai me dar, pois a expressão no rosto de um amigo implica a realização do que desejo para ele. Ou, se a expressão não basta, escuto como se ouvisse palavras que ouviria, e só poderia ouvir se as coisas fossem como eles querem que sejam. Eu ouço como se fosse verdade. E então não devo me preocupar, pois isso é o oposto da fé.
e pela fé todas as coisas foram feitas, sem ela ele não faria nada. E como ele conseguiu? Ele fez todas as coisas visíveis que vejo de estados invisíveis. Agora ouça estas palavras do capítulo 4, o versículo 17 de Romanos. E ele chama uma coisa que não é vista como se fosse vista, e o invisível se torna visto. Assim, eu trago seu rosto diante de mim. Tudo bem, posso ver seu rosto, então eu coloquei a expressão nele. Eu vejo isso, mas não vejo o que isso implica. Ninguém vê isso. Eu posso ver seu rosto, mas o que isso implica? Implica a realização do seu sonho, tudo se torna realidade. Mas eu não vejo isso, eu só vejo o que isso implica. Agora entendo o segredo da criatividade de Deus, ele age dessa maneira. Eu o encontrei, por ele todas as coisas são feitas, sem ele não se fez nada do que se faz, e eu apenas fiz. Tudo bem, uma senhora vem me ver, eu não a conhecia, ela disse. Fui recomendada a você e não entendo o que você faz. Bem, eu disse, eu simplesmente não faço nada. Você senta aí e eu vou sentar aqui, e você imagina que está me dizendo que encontrou o que a senhora procura. Este foi o seu pedido. Não vejo uma amiga minha há mais de um ano, e estou ansiosa para vê-la, agora o que devo fazer? Eu disse, sente-se aí e me diga mentalmente, não grite comigo, apenas me diga mentalmente que você a encontrou. Vou sentar onde estou, vou imaginar que você está falando comigo e me dizendo que a encontrou. Então, quando eu disser, basta ou tudo bem, interromperemos a pequena conversa mental, e isso é tudo o que farei. Então ela ficou sentada em silêncio por 5 minutos, eu sentei em silêncio por 5 minutos, imaginei que ela estava falando comigo e me dizendo que a encontrou. Ao fim de 5 minutos levantei-me e disse, muito obrigado. Ela perguntou, isso é tudo? Eu disse, isso é tudo. Bem, ela não estava nada convencida. Ela entrou pela porta, nunca a tinha me visto antes, e isso foi tudo. Ela poderia ter me contado na semana que a encontrou. Mas ela não o fez, ela esperou. E isso é o que aconteceu. Ela perguntou onde sua amiga foi vista pela última vez, e eles disseram que ela foi para Hartford, Connecticut. Então ela pegou um trem para Hartford. Ela não tinha nenhuma fé no que fizemos, porque para ela isso era o cúmulo da estupidez. Ela foi para Hartford. Quando ela chegou lá, eles disseram, sim, nós a conhecemos, mas ela partiu para Boston. Então ela vai para Boston. No endereço em Boston, sim, eles a conheciam, ela morava aqui, este era o endereço dela, mas ela saiu daqui sem deixar nenhum endereço de encaminhamento, e isso foi há vários meses. Então ela retorna para a cidade de Nova York. Um dia, na 14ª rua, fazendo compras na Yarns Department Store, ela estava passando pelo lado sul da rua. Você sai do Yarns na 14ª rua, Union Square. Se ela estivesse 5 segundos adiantada ou atrasada, elas teriam se desencontrado. Como ela estava alinhada a um propósito, elas se encontraram na 14ª rua, bem em frente, saindo da loja de departamentos Yarn. Como você poderia ter arranjado isso? Ela não poderia ter arranjado isso. Ela foi para Hartford para gastar seu bom dinheiro e tempo, Boston, com mais de seu dinheiro e tempo, e voltou desapontada. Mas tínhamos plantado a semente. Eu não sabia como sua amiga seria encontrada, tudo bem, mas ela a encontrou. Ela estava andando pela rua 14 e, de repente, elas se esbarram na frente da loja de departamentos Yarn. É assim que funciona. Eu poderia sentar, e estourar todos os vasos sanguíneos do meu cérebro, tentando descobrir por ela o que ela deveria fazer. Você não faz nada. Deus age e o homem reage, Deus fala e nós dizemos amém. Amém é manter Deus confiável. Essa foi a ação dele. Você age, eu sei que eu agi, bem, isso é Deus. É arrogante?
É a sua própria imaginação humana maravilhosa, isso é Deus. Deus realmente se tornou homem para que o homem se torne Deus. E como ele se tornou homem? Ao afundar-se no homem como a própria maravilhosa imaginação humana do homem, isso é Deus. Ele amou tanto o homem que se tornou homem. E no homem, você não pode dizer eu sou? Bem, esse é o nome dele. Ele não tem outro nome, na verdade. Use o nome que ele nos deu. Pois esse mesmo nome será para sempre e para sempre. Este é o meu nome por todas as gerações, para todo o sempre, e o nome é Eu Sou. Então eu me sento em silêncio e penso em alguém. Nesse exato momento, eles podem não responder, posso não ter notícias deles. Mas você sabe que naquele momento, de uma forma estranha, eles pensaram em mim. Eles podem nunca se sentar e escrever uma carta que me diria, nesse exato momento eu estava pensando em você. Mas eles pensaram. Eles estão todos em mim. Então, você imagina alguém, e simplesmente o traz diante dos olhos de sua mente e o abençoa. De que maneira? Deus os abençoa porque Deus age. Você os traz à sua mente e os vê como deseja vê-los, alguém que é feliz, tem um emprego remunerado, as coisas estão certas. Ele não poderia pedir neste momento por algo mais adorável. Então você pede por ele, e então você vê o rosto dele refletindo o cumprimento daquele pedido. Faça todos os seus pedidos serem conhecidos por Deus. Bem, Deus sabe disso. Eu não sei disso? Bem, isso é Ele. Minha própria imaginação sabe disso. Bem, isso é Deus. Deus é minha imaginação, Ele é sua imaginação. Então, quando você sabe disso, você o faz sabiamente de manhã até à noite. Deixe-me parafrasear este maravilhoso capítulo 13 de Coríntios para você. É aquele sobre amor. Mas agora vamos pegar e parafrasear sobre a fé. Pois você conhece o último versículo, que me foi perguntado, e você o leu. Qual é a maior coisa no mundo? E você responde: fé, esperança e amor, mas o maior destes é o amor. Versículo 13. Com isso eu concordo, o amor é o maior do mundo. Mas nesse trio a fé é mencionada, fé, esperança e amor. O amor é o maior, mas a fé está lá, e esses três permanecem. Portanto, agora parafraseamos. Embora eu fale as línguas dos homens e dos anjos, embora eu tenha todos os poderes proféticos do mundo para que eu conheça todos os mistérios, e compreenda todo o conhecimento, embora eu dê tudo o que tenho, e embora entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver fé, não posso agradá-lo. Sem amor, devo considerar que não sou nada, sem amor você não é nada, mas fé, sem fé não posso agradá-lo. Aqueles que vêm a ele devem saber que ele existe, mas antes disso é declarado. Sem fé é impossível agradá-lo. Portanto, se eu desse tudo o que tenho, suponha que eu tivesse toda a riqueza do mundo e a entregasse aos pobres. Suponha que eu ofereci meu corpo para ser queimado enquanto ainda vivia nele, como muitos budistas fizeram recentemente. Suponha que eu fosse tão sábio que tivesse todos os poderes proféticos do mundo, que pudesse ver o amanhã e jogar o jogo hoje com base no amanhã, e sabendo a cotação de amanhã no mercado. Se eu soubesse exatamente todos os cavalos que iriam vencer amanhã. Eu fui tão profético que conheço todos os cavalos que vão entrar, e eu sabia disso hoje. Tudo o que eu teria que fazer seria ligar para o meu agenciador de apostas, se eu tivesse um, pedir para ele apostar e simplesmente trazer o dinheiro de volta, pois eu saberia de tudo. Mas suponha que eu soubesse de todas essas coisas e não tivesse fé, assim eu não poderia agradá-lo. Ele não pode ser satisfeito de nenhuma maneira, exceto pela fé. Então ele chama o homem, que está completamente excluído do próximo segundo. Ele não pode saber exatamente o que vai acontecer daqui a 5 minutos, porque este corpo é um véu que cega o ser que ele realmente é. Pois o homem é realmente Deus despertando. Então Deus se cega com a vestimenta da carne,
e com esta cegueira sobre ele, ele tem que viver pela fé. Então andamos pela fé e não pela vista, como nos dizem. Agora, posso andar pela fé? Tudo bem, eu penso em alguém, eu não tenho que sentar e realmente resolver isso. Eu não considero as formas e os meios. Disseram a você. Tenho maneiras e meios que você não conhece. Meus caminhos são inescrutáveis. Romanos 11, 33. Eles estão além de descobrir o que estou fazendo, tentando desvendar os caminhos pelos quais realizarei meu objetivo? Então, quando esta senhora saiu da minha sala, ela pensou: bem, agora, isso é o cúmulo da insanidade. Eles me disseram para ir ver esse homem, ele parecia uma pessoa normal, mas isso não é normal. Então ela passa pela porta, e a coisa toda lhe parece uma completa perda de tempo. No entanto, uma semana depois de sua visita a um lugar, outra cidade de volta decepcionada, ela a encontra. Como você poderia ter arranjado isso? Uma senhora veio me ver depois de esgotar completamente todas as suas chances na cidade de Nova York. Ela foi primeiro ao departamento de polícia, depois foi à agência de detetives, e pagou um bom preço, para encontrar os móveis que haviam desaparecido enquanto ela estava na Europa por quase um ano com seus filhos. Ela deixou seus móveis e seu apartamento. Ela pagava o aluguel todos os meses, e quando voltou, não havia móveis. Então ela procurou a ajuda do departamento de polícia, procurou a ajuda da agência privada, e eles não conseguiram localizá-la em todas as coisas que fizeram na cidade de Nova York. Eles foram aos 5 bairros, indo a todos os grandes armazéns, e não conseguiram encontrar nenhuma evidência disso. Então ela veio até mim. Ela me conhecia bem. Ela poderia ter vindo primeiro e economizado tempo e dinheiro. Não, ela vai seguir o caminho de César primeiro. Quando César falhou, ela veio. Ela e eu sentamos no silêncio e simplesmente vimos a mobília, sentamos nela e vimos as lindas fotos de família no piano, e todas as coisas onde elas estariam se fosse verdade. Então, um dia ela estava saindo de um banco na Madison Avenue e havia trilhos. Na Madison Avenue todas as coisas têm uma espécie de atmosfera antiga. Saindo deste banco, ela vê esses trilhos, e isso a lembrou de uma experiência muito estranha dela anos atrás, quando ela teve um colapso mental e eles a internaram. Eles pensaram que ela era violenta, então ela foi internada em uma enfermaria violenta. Então, quando ela viu esses trilhos, isso a perturbou. Naquele momento de perturbação, ela virou para o sul em vez de virar para o norte em direção ao hotel. Ela andou um quarteirão, descobriu seu erro. Bem no final do quarteirão, ao descobrir que estava indo para o sul em vez do norte, ela parou e, ao se virar para ir para o norte, viu um familiar par de tornozelos. Ali estão eles. E pouco antes do sinal ficar verde para ela atravessar a rua, ela olha para o rosto, era a empregada dela. E ela vai e segura a empregada, e a empregada começa a gritar. Ela disse: Não vou machucar você. Eu só quero meus móveis, e não vou deixar você ir até que você me leve neste exato momento para meus móveis. Então ela chamou um táxi e juntas entraram no táxi, e a empregada a levou até seus móveis. A empregada, naquele intervalo, havia pensado: bem, esta senhora está sempre um pouco fora, ela não vai saber, então sumiu com os móveis. E tudo aconteceu depois que a polícia desistiu, e a agência privada desistiu, mas não até que eles pegassem o dinheiro dela, porque ela pagou por essa ajuda, e então eles não poderiam entregar a mercadoria. Não dependia de encontrar, mas sim de simplesmente contar com o tempo. Eles colocam um número X de semanas ou meses. Se você quiser pagar por isso, tentaremos encontrá-lo para você. Quando você sentir que não pode mais nos pagar, pode nos impedir, mas faremos o maior esforço. Nesse intervalo, esperamos encontrá-lo. Bem, eles não encontraram. E como ela achou? Por memórias de listras descendo pela janela,
e isso a lembrou de um passado muito desagradável e a perturbou. Ela sai na Madison Avenue e vira para o sul em vez de virar para o norte, e um quarteirão, porque ela estava perturbada, lá está a empregada. Vê como Deus trabalha. Então o que aconteceu? Deus agiu. Sentamos nos móveis, e não havia móveis. Ele chama as coisas que não são vistas como se fossem, e o invisível se torna visível. Romanos 4, 17. Hebreus 11, 3. Você tem que aprender a acreditar que Deus e você são um. Eu e meu pai somos um, embora meu pai seja maior do que eu. Acredite. Se eu e meu pai somos um, meu pai nunca pode estar tão longe a ponto de estar perto, pois proximidade implica separação. Ou somos um, ou não somos um. Então eu e meu pai somos um, como ele pode estar perto? Ele não pode estar perto, pois Deus age, bem, como ele age? Ao estender a mão? Não, isso é apenas compulsão. Deus age de maneira imaginária, então meu ato imaginário é Deus em ação. Eu imagino um amigo me contando uma boa notícia, agora, posso dizer amém para isso? Posso. Como ele agiu, posso reagir com confiança. Pois devo considerar Deus confiável, esse é o significado da palavra. Manter a confiança em Deus é dizer amém. Bem, o que é um julgamento verdadeiro? Agora, isso se chama fé. Um juízo verdadeiro, dizia o mundo de César, deve conformar-se com a realidade externa a que se refere, assim dizia César. Por exemplo, eu digo: não é uma planta maravilhosa? E você pergunta: mas que planta? Agora isso realmente se foi. Então havia uma planta maravilhosa, e ninguém via uma planta, mas eu estou vendo uma planta linda. E assim, esse é um julgamento falso, pois não está de acordo com o fato externo ao qual meu julgamento se refere. Não há planta, então isso é mentira. Assim, a palavra fé de outra maneira é verdade. Então isso não é verdade, mas ainda digo que vejo uma planta, e vivo na suposição de que aquilo foi um ato, Deus agiu. Todas as coisas são possíveis para Deus. E assim, na minha imaginação vi uma planta. Bem, Deus agiu. Posso aceitar? Posso reagir? Pois Deus age e eu sou chamado a reagir, Deus fala e sou chamado a dizer amém ao que ele disse. Então, posso dizer amém para isso, que há uma planta ali? Se eu puder dizer amém para isso, bem, então está feito. E num instante, e de uma forma que não sei e não pude imaginar, alguém vai trazer uma planta. Eles dirão: mas alguém trouxe, não saiu uma planta de dentro do piano. Eu te disse que está saindo do piano? Eles querem que eu tire isso de alguma coisa. De volta à cidade de Nova York, eu disse: a imaginação cria a realidade. Esse professor leciona em alguma faculdade do leste e me perguntou: a imaginação cria a realidade? Bem, aqui está o lápis, Neville, é um lápis amarelo. Deixe ele vermelho. Eu disse: vá e pinte o lápis. Vá para a sala dos fundos e pinte ele de vermelho. Você pode torná-lo vermelho. Não, você é quem deve deixar ele vermelho. Eu te disse que vou fazer alguma coisa. Eu disse: tudo é possível à imaginação. Posso imaginá-lo vermelho. Mas não é vermelho. Para você não é, eu disse, mas para mim é vermelho. Eu digo que é vermelho, e amanhã talvez você perca este lápis e encontre um igual, e você encontrará um vermelho. Você volta para sua faculdade e ensina a eles todas as pequenas coisas que você sabe sobre o que Aristóteles disse, o que Platão disse, o que todos os outros cegos disseram. Estou falando apenas sobre a Bíblia, e a Bíblia me diz que tudo o que eu acredito acontece, se eu puder acreditar. Tudo o que eu pedir em oração crendo, o mesmo acontecerá. Marcos 11, 24.
Então é dito a você, deixe-me citar para você novamente, o capítulo 4, o versículo 6 de Filipenses. Não andeis ansiosos por coisa alguma, que declaração! Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. Sem ansiedade por nada. Agora venha deixar seu pedido ser conhecido por Deus. Bem, meu pedido é que João tenha um emprego maravilhoso, com um emprego remunerado e crescendo, mês após mês. Então eu encontro João em minha mente agora, e João me diz que ele tem o emprego mais maravilhoso do mundo. Bem, essa ação foi Deus. E assim, ele me diz, eu reajo, eu digo amém para isso, assim a coisa toda está feita. Vou até o final e não levanto um dedo para conseguir o emprego para João. Não ligo para um amigo e digo: você sabe que João precisa de um emprego, você pode ajudá-lo e orientá-lo na direção certa? Eu não faço nada. Eu não posso colocar minha mão sobre aquela arca e dirigir de forma alguma. Que seja dirigido adequadamente pelo ato imaginário, pois o ato imaginário contém em si o poder e a sabedoria para se exteriorizar. Então eu não posso fazer nada sobre isso. Tudo o que sou chamado a fazer é simplesmente reagir à ação de Deus. Mas eu sei quem é Deus. Eu o encontrei. Porque, se por ele foram feitas todas as coisas e sem ele nada do que foi feito se fez, eu sei exatamente o que fiz. Lembro-me exatamente de estar sentado com aquela senhora em seu maravilhoso quarto imaginário, sentado em sua própria mobília. Isso é tudo o que eu fiz. Se ela o encontrou dessa maneira estranha e única, sei que não a ajudei na descoberta, eu só sentei nos móveis. Se eu estou sentado no lugar dela na mobília, e então acontece que a mobília vem naquele lugar, e eu sou convidado para tomar chá e vou sentar naquela mobília, eu sei o que fiz. Agora me disseram. Por ele todas as coisas foram feitas e sem ele nada do que foi feito se fez. Bem, sei o que fiz, por isso encontrei ele. Descobri exatamente quem ele é minha imaginação. Minha imaginação em ação é a criação de Deus, e quando posso reagir a esse ato imaginário e dizer amém a ele, bem, sei exatamente o que significa a Bíblia, ele é o sim para tudo. Ele simplesmente disse sim, a todo ato imaginário que ocorreu dentro dele, confiante de que seu Pai, que é ele mesmo, pode exteriorizá-lo. Nesse nível, quando estou velado, sou excluído. Quando o véu é retirado, sou um com o Pai no verdadeiro sentido da palavra, nós não somos então dois. E então você entenderá esse mistério fabuloso. Mas enquanto você está aqui neste mundo vestindo esta vestimenta de carne, você deve andar pela fé, e entender por que deve andar pela fé, e por que deve reagir à ação de Deus. A ação de Deus é o seu maravilhoso ato imaginário, essa é a ação de Deus. Portanto, aprenda a discriminar e a agir apenas de maneira nobre. Então você quer ser bem-sucedido? Por que não? Você quer que seus amigos tenham sucesso? Por que não? Você quer que todos os companheiros que você conhece sejam felizes e bem-sucedidos? Por que não? Bem, então haja dessa maneira e diga amém a ela. Aprenda a dizer amém para seus atos imaginários, e então não levante um dedo para fazê-lo, que assim seja. Não justifique o fracasso, mas espere pacientemente. Simplesmente deixe que seja conhecido por Deus, deixe que todos os seus pedidos sejam conhecidos por Deus. E você é conhecido por Deus, porque eu sei o que fiz, isso é ser conhecido por Deus. Como eu poderia saber algo, e a presença que os homens chamam de Deus não saber se é Deus? Bem, ele é onisciente? Bem, ele sabe o que eu imaginei porque ele imaginou, porque ele é minha imaginação. Deus se tornou homem para que o homem se torne Deus. Então agora, neste exato momento, sem qualquer ruptura de vasos sanguíneos, você simplesmente pensa em alguém e o vê como gostaria de vê-lo, empregado remunerado se esse for o problema do momento. Se for saúde, você nunca os viu com uma aparência melhor, e eles dirão,
nunca me senti melhor. Tudo bem, isso é tudo que você faz. Diga sim, diga amém a esse ato imaginário. Não vá para casa e ligue para eles para ver se está funcionando, apenas deixe isso em paz, e de uma maneira maravilhosa que você não sabe, eles o tornarão visível para você. Eles vão ligar para você, escrever para você ou algum terceiro dirá, sabe de uma coisa? Eu li isso e aquilo, e você deveria vê-los, e então eles trarão as boas novas. Portanto, não importa como isso aconteça, isso acontecerá. Fui para a cidade de Nova York há 2 anos, como faço ano após ano. Liguei para um amigo que não via há um bom tempo. E então eu fui e disse, o senhor fulano está, senhor X? E ela me corrigiu, você quer dizer o doutor fulano de tal. Tudo bem, doutor fulano de tal. Quando eu o conheci, ele não era o doutor fulano de tal, mas agora ele tem um pequeno diploma, e não era um diploma de medicina não. Ela disse, ele está ocupado. Eu disse, bem, vou esperar. Olha, ele está dando um tratamento e há outros esperando por tratamentos quando ele terminar. Tudo bem, eu vou esperar. Então ouvi uma voz entrando pela porta, que dizia, a mente infinita é saudável, a mente infinita é rica, a mente infinita é fulano de tal, e derramando palavra após palavra, na pessoa que estava sentada ali recebendo todas essas palavras. E então alguns pensamentos vieram à minha mente, se este homem apenas lesse a Bíblia, se ele voltasse e lesse, quem com suas muitas palavras espera ganhar os ouvidos de Deus? Eles esperam ganhar os ouvidos de Deus com palavras vazias, nas quais ele mesmo não acredita, e aquele que está pagando por aquela meia hora também não acredita. Apenas palavras vazias, dirigidas a alguém que está tão ansioso com o emprego de amanhã, ou com o aluguel de amanhã, e sentado ali todo ansioso, apenas palavras vazias. Não tem nada a ver com esta simples abordagem de Deus. Deus não está lá fora e não está morto. Você não precisa gritar com ele. E então o homem estava simplesmente gritando com alguém sobre Deus ser infinito em poder, infinito em saúde e infinito em riqueza, e a pessoa saiu de lá simplesmente sem o que ela deu a ele, e não havia nada nas palavras. Não funciona assim. Você se senta em silêncio, imagina a coisa mais linda deste mundo e diz amém para isso. Você lê no capítulo 11 do livro de João, sobre a ressurreição de Lázaro, e as palavras são, obrigado, Pai, é tudo o que ele diz. Ele viu o fim e pôde dizer amém a isso, e as palavras registradas são, obrigado, Pai, você sempre me ouve. Estas são as 2 palavras mais eficazes, você vê algo claramente em sua mente, como gostaria de ver para um amigo, e então diz, obrigado, Pai. Com total confiança de que isso é verdade e deixa funcionar. Agora vamos para o silêncio.